Quando vocês passam numa rua, tem uma placa, desculpem o transtorno, né? Às vezes tem uma outra placa, homens trabalhando. Esse perímetro aqui está interrompido, então causa uma certa confusão de carros, de pessoas. Então é de fato um transtorno, né? Agora, o transtorno às vezes ele é negativo e às vezes ele é positivo. Quando nós falamos de transtorno na Bíblia, nós estamos falando de um transtorno positivo para a alma do ser humano, embora ele mesmo não saiba disso ou não queira saber disso. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos e visitantes que aqui estão, algo a respeito desse transtornar o mundo. Então, como nós podemos transtornar o mundo? Então, missões é a igreja transtornando o mundo. E transtornando como? E com o quê? Eu gostaria de convidar vocês para... nós não vamos fazer uma exposição desse texto, mas para lembrar o que quero trazer aos amados irmãos, em Atos capítulo 17, versículo 1 a 6, diz assim, Atos capítulo 17, versículo 1 a 6. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo, ou alvoroçado, chegaram também aqui. Paulo e Silas foram acusados de transtornadores, de alvoroçadores. É claro que na visão deles era negativo. Na visão deles, eles estavam causando tumulto. Eles estavam trazendo àquela população algo que eles não queriam. Mas, biblicamente falando, esse transtorno que eles estavam fazendo na visão deles era um transtorno positivo para o Evangelho. Então, por que devemos fazer missões? E onde nós devemos fazer missões? Partindo do princípio, meus amados irmãos, que fazer missões é evangelizar, é anunciar o reino de Deus a quem precisa ouvir. E quem precisa ouvir? Todos. Todos precisam ouvir de Jesus. Todos precisam conhecer melhor aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Então, missões é algo que deve ser, ou melhor, é a responsabilidade da igreja. Qual seria o conceito hoje? Como nós entendemos que devemos fazer, ou como devemos fazer missões? Indo e fazendo discípulos. Por isso a importância de fazer missões na igreja, ela se dá exatamente porque Deus deu à igreja essa responsabilidade.
E os textos da grande comissão são fundamentos para que nós saiamos e vamos em busca do pecador, em busca daquele que precisa do Senhor. No Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, esse é um texto da grande comissão. Marcos 16, 15, esse também é um texto da grande comissão. Lucas 24, 47, outro texto da grande comissão. Atos 1 e 8, outro texto. Então Deus, Ele fundamentou. Então, por que é importante fazer missões? Porque Deus mandou. Foi Ele que nos ordenou que fôssemos em busca do pecador. Então eu quero aqui hoje, com os amados irmãos, destacar missões à luz desse versículo 6. Transtornar o mundo. Como nós vamos causar esse transtorno? A ideia aqui é transtornar, é incomodar com o Evangelho. Estamos vivendo hoje momentos em que não se pode incomodar pessoas falando de religião. Mas é importante que você entenda que o incomodar aqui não é falar de religião, mas é incomodar com o Evangelho. Levar o Evangelho de fato às pessoas. Mexer com a mente das pessoas, a fim de direcioná-las para o Senhor Jesus. Nós não temos poder de salvar pessoas, mas nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. E quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos direcionando pessoas para Jesus. Então, na prática, missões, ela envolve todo o trabalho da igreja para a ampliação do reino de Deus, seja na cidade, missões urbanas, seja no interior, né? Então, nós precisamos fazer o trabalho porque Deus nos mandou fazer. Então, missões hoje é a maneira da igreja alcançar as cidades, seja cidades vizinhas, seja cidades mais longe, através da integração, da proclamação do Evangelho. A igreja, meus amados, envolvida na sociedade. A igreja inserida ali naquela sociedade, ela tem essa responsabilidade, se fazendo presente em todos os segmentos da sociedade, fazendo, é claro, diferença, pregando o Evangelho, amando as pessoas como elas devem ser amadas, com o amor de Deus. Por quê? Porque a igreja, ela deve ser reconhecida como luzeiro de Deus na escuridão das cidades. Apesar da luz acesa, mas o homem é cego, o homem está na escuridão. E nós que já fomos iluminados por Deus, nós que já recebemos essa luz, nós precisamos realmente mostrar ao mundo a diferença. Então, fazer missões hoje deve ser a obra primária ou em primazia da igreja. Então nós fazemos missões porque nós somos chamados para servir ao Senhor. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Então nós devemos atender a esse chamado. E como posso eu atender esse chamado? Então, alguns princípios nós podemos observar nessa tão grande tarefa. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a autoridade com a qual nós servimos é uma autoridade que vem do amor de Deus. É uma autoridade que parte do amor de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, antes do início da ação missionária, antes da proclamação, é preciso que o seu coração já tenha sido transformado, para que você possa agora arder ou ter esse desejo de pregar o Evangelho. Quando nós vemos, ou quando nós sentimos e somos alcançados por esse amor de Deus, então nós queremos também compartilhar esse amor com outras pessoas. Para isso, nós precisamos primeiro ter sido tocado pelo Evangelho.
Ninguém prega o evangelho sem ter sido antes tocado por ele, sem ter sido antes explodido por esse evangelho. Porque o evangelho é exatamente isso que ele faz. Ele causa uma explosão na nossa mente e em nosso coração. E essa explosão precisa ser de tal forma que outras pessoas possam também ser atingidas. Então, preciso disso. A mensagem central do evangelho é o amor de Deus. Nós só vamos pregar o evangelho se nós amamos, se nós sentimos amor pelas almas, assim como Deus também sente amor e sentiu para conosco e nos salvou e continua sentindo e demonstrando esse amor. E nós precisamos disso, nós precisamos pensar nisso. Precisamos também compreender que Deus, ele veio ao nosso encontro. É algo interessante. Quando o homem se afastou de Deus, quando o homem se perdeu, não foi o homem que foi em busca de Deus. Na salvação, meus amados, não somos nós que vamos a Deus, é Deus que vem a nós. É esse o privilégio. Deus vem a nós. Então nós precisamos compreender isso, que Deus, ele veio ao nosso encontro, nos amando e se identificando conosco e vivendo a nossa vida. Isso é importante. Deus, ele veio e ele está conosco, ele vem e entra no nosso coração. Então, essa é a busca de Deus pelo homem. Então, nós percebemos assim uma aproximação que teve como motivo o amor. Deus se aproxima do homem por amor. Ele se aproxima do homem por amor. Portanto, esse amor de Deus, ele deve também nos tocar, de forma a entendermos o sentido da vida, não só nossa, como também de outras pessoas. Não só nós, mas também outras pessoas que ainda estão no ponto em que nós estávamos, totalmente fora da vontade de Deus, destituído da glória de Deus, desorientado, sem ter noção de um caminho a seguir. Então entra aí esses que já tem esse caminho, que já está nesse caminho, que é Cristo, compartilhar para direcionar aí a vida de pessoas que estão vivendo de uma maneira totalmente fora do padrão de Deus, principalmente por não conhecer a Deus. Então, esse amor que Deus tem para conosco é um amor que nós precisamos também ter para com o pecador. É um amor que nós precisamos sentir e nos compadecer e agir em favor de alguém que está precisando do Senhor. Então, toda a nossa pregação, todo o nosso envolvimento e principalmente a autoridade com a qual nós servimos, ela vem desse amor que Deus nutriu por nós e quer que nós também tenhamos para com as pessoas. Então precisamos entender isso. A segunda verdade que nós precisamos entender para fazer missões é pensar muito bem nessa compaixão que Ele tem para com o homem. Se Deus tem compaixão para com o homem, se nós seguimos a Deus e o temos como nosso exemplo, também precisamos ter compaixão pelas pessoas que nós estamos evangelizando. Quando nós estamos evangelizando alguém e essa pessoa, para a alegria dos céus, ela se converte, muitas vezes nós achamos que parou aí. Não preciso mais fazer algo porque alguém já se converteu. Na verdade, não é assim. Essa pessoa precisa ser discipulada. Essa pessoa precisa do nosso apoio. Ela precisa crescer. E nós vamos continuar o trabalho para que ela realmente cresça. Por quê? Porque essa pessoa que vai crescer,
é alguém também que vai ter compaixão de outra e vai também pregar o Evangelho. Então, a compaixão pelas pessoas que nós evangelizamos, ela precisa realmente estar em alta para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Em Mateus capítulo 8, versículo 1 a 3, é dito assim, Mateus capítulo 8, versículo 1 a versículo 3. Olha o que diz. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Jesus olha para aquele homem e diz: Quero. Há uma compaixão. Ele quer fazer algo. Em Mateus 9 também, nós vemos a compaixão de Jesus pelas pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. Então, a compaixão, ela deve sobrepujar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa indiferença em relação às pessoas. Seja pessoas na cidade, seja pessoas no interior, nós temos que ir ao encontro dessas pessoas. Nós temos que levar o amor de Deus, levar a informação desse amor de Deus, a informação do que Deus fez para conosco e pode fazer também por essa pessoa. É só ver a ação de Jesus. Ele teve compaixão em favor das pessoas e nós também podemos ter essa compaixão. A compaixão de Jesus aqui em suprir a necessidade de saúde desse homem. Mas em Mateus 9, nós vemos a compaixão de Jesus em querer as pessoas salvas, em trazer salvação a essas pessoas. Então, assim como Jesus, nós devemos nos identificar com as pessoas. E como nós vamos nos identificar com as pessoas se o nosso orgulho estiver acima dessa compaixão? Identificar com alguém é sentir, é pensar nela, que você já esteve na mesma situação que ela e hoje Deus colocou você numa situação diferente e você pode agora levar até essa pessoa, compartilhar o que Deus fez na sua vida. Mas para isso é necessário que haja uma aproximação. A aproximação é necessária, pois nos dará condições de conhecer melhor, de vivenciar melhor a vida daquela pessoa. E isso nós vamos fazer tendo esse contato. Não fazemos missões se não tivermos contato com as pessoas, falando, se não conversarmos com elas. Eu sei que hoje tem os meios de televisão, tem telefone, tem WhatsApp, tem tudo, mas a ideia de você estar frente a frente com aquela pessoa, explicando, falando sobre o amor de Deus, anunciando àquela pessoa a salvação que vem de Deus, não tem preço. Você está ali frente a frente, tirando dúvidas daquela pessoa. Isso é importante. Aquele diálogo de Jesus e a mulher samaritana, ali foi uma coisa interessante. A mulher começa sem compreender o que Jesus está falando, depois ela entra para um processo de incredulidade e depois ela se joga para o Senhor. Ela entende o que o Senhor está falando. Por quê? Porque houve um diálogo entre os dois. Então nós devemos justificar, meus amados, o título que nós temos como igreja. Igreja significa tirados ou chamados para fora. O Senhor nos chamou para fora do mundo, cuidou de nós e agora nos envia para o mundo para que nós possamos trabalhar no resgate de outras pessoas. A igreja cristã, nós somos chamados para fora e devemos justificar esse título. Nós devemos justificar exatamente por quê? Porque o Senhor simplesmente nos limpou, nos purificou onde nós estávamos e coloca-nos diante dele, coloca-nos nos seus braços. E agora nos braços do Senhor, limpos, purificados, claro que posicionalmente falando, o Senhor agora nos envia a outros
que estão hoje na mesma situação ou posição que nós estávamos. É claro que a liturgia dos templos são necessários. Nós precisamos desse momento para ouvir a palavra, para adorar o Senhor coletivamente, para o ensino da palavra, até mesmo para ir às ruas. Nós precisamos desse momento, que o Senhor utiliza esse tempo para que nós venhamos aprender da sua palavra. Precisamos sim nos alimentar, precisamos compartilhar a comunhão, mas igualmente necessário é também sair das quatro paredes e ir em busca do pecador e entregar o evangelho na medida certa, porque é isso que cabe a nós. Não cabe a nós salvar alguém, não cabe a nós curar ninguém. Agora, o que cabe a nós é pregar o evangelho. O que cabe a nós é anunciar o amor de Deus para o homem pecador. E isso precisamos firmar em nossa mente. Agora, é importante que nós entendamos que se nós não fizermos isso, nós vamos estar como igreja no anonimato. E a igreja do Senhor, ela não é para ficar no anonimato. Uma igreja, ela precisa ser produtiva. Nós como igreja precisamos produzir, precisamos trabalhar na obra do Senhor. Então a igreja, ela deve sair do anonimato. No texto de Mateus capítulo 5, bem aqui no versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então no 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o mundo. A expressão vós sois a luz do mundo significa muito para nós. Para que serve uma luz? Se essas luzes aqui estiverem todas apagadas, nós vamos nos sentir incomodados com isso. Não dá para ler, talvez não dê nem para andar, porque está tudo escuro. Eis que você liga a tomada e tudo fica claro. A importância dessa luz, tal qual nós também temos essa importância no mundo. Se o Senhor nos chamou para si, nos transformou em luz, então agora Ele diz que nós devemos brilhar. Fomos chamados para fazer a diferença, não só como o sal, que faz uma diferença enorme no alimento, assim também como a luz, que faz uma diferença enorme. Como o sal da terra que somos, a nossa vida deve ser uma vida que traga às pessoas, que seja levado às pessoas aquela importância do que é a palavra de Deus. Como sal, nós devemos influenciar o mundo a partir de nossas vidas. Influenciar o mundo a partir de nossas vidas. Essa é a vontade de Deus. A influência hoje é muito importante. Infelizmente, muitos têm influenciado para o mal. Mas quando nós somos servos, obedientes a Deus, nós vamos influenciar o mundo para o bem. Vamos influenciar o homem para Deus, para que ele possa, sim, sentir o amor de Deus em sua vida. Então, é responsabilidade da igreja influenciar o mundo a partir de sua vida. Essa é a vontade de Deus. Portanto, meus amados, assim deve ser feito. A sociedade, ela deve sentir o sabor que damos ao mundo. A sociedade precisa disso, como o sal, e o reflexo da luz que há em nós. Então, a igreja é tanto luz como sal para o mundo de trevas, o mundo corrupto, onde nós estamos inseridos. Então, brilhemos como o Senhor quer que façamos. Agora, como nós vamos fazer tudo isso? É necessário que haja uma estratégia.
para fazer missões. E a estratégia da igreja para fazer missões, ela deve ser, primeiramente, a oração. Nós temos que orar. Uma vez que nós pregamos o Evangelho, então nós devemos orar. Jesus, ele ora primeiro para que o campo, que já é grande, ele seja populoso de servidores, de trabalhadores. Por quê? Por causa da necessidade daqueles que precisam do nosso serviço. Então, a oração intercessora de Jesus, em Mateus capítulo 9, versículo 37, é para que mais obreiros venham. Por quê? Por causa da importância de servir ao Senhor. Jesus, ele viu a necessidade de oração como parte da estratégia de fazer missões. Ele viu tudo isso. A oração, ela gera unidade na igreja e desperta para o propósito da evangelização. Quando nós estamos nessa conexão de oração, nós vamos sentir isso. E através da oração, nós somos levados a uma reflexão profunda na obra missionária e das carências e das necessidades das pessoas, da nossa comunidade. E nesse ponto, poderemos com eles nos identificar. Então, é importante isso. Também, uma vez que nós oramos, devemos proclamar o Evangelho. Oração não salva. Nós temos que, ao proclamar ou ao fazer esse projeto de evangelizar, nós vamos orar. Nós vamos orar para que as pessoas recebam bem o Evangelho. Essa deve ser um ponto também, um outro ponto da nossa estratégia. A mensagem do Evangelho, ela deve ser proclamada a todos e em todos os lugares. Então, o objetivo aí é ensinar verdades e princípios bíblicos com a finalidade de gerar uma mentalidade cristã e proporcionar o convívio, e a integração na igreja do Senhor. Então, é um trabalho maravilhoso e é uma estratégia boa para se fazer. E por fim, a ação. A missão, ela termina quando? Não termina. A nossa missão, ela é contínua. Não tem como você parar aqui. Você vai simplesmente continuar, porque a missão, ela não termina com a proclamação do Evangelho. Muitas vezes nós achamos isso, que alguém se converteu, pronto, encosta ele lá no banco e deixa para lá. Não, não é assim. Nós temos que continuar, não só cuidando dessa ovelhinha que acaba de nascer, como também indo em busca de outras ovelhas, porque o reino de Deus precisa ser habitado, e a nossa meta é essa, que o reino de Deus de fato seja habitado. Então, como nós podemos fazer isso? Eu quero concluir. Como nós podemos transtornar o mundo? Claro, saindo das quatro paredes, se identificando com o pecador. Estamos inseridos numa sociedade que está necessitada de Cristo, e nós precisamos fazer a diferença dentro dela, visitando os nossos vizinhos, colegas de trabalho, membro da família, que é muito importante isso, pessoas que estão ainda sem Cristo, pessoas que estão sem direção. Então, homens e mulheres salvos no Senhor, fazendo discípulos onde vivem, onde habitam, e assim a igreja do Senhor ganha com isso, ela cresce, e você vai se sentir orgulhoso de servir ao Senhor, lembrando que tudo isso sob a direção do Espírito Santo de Deus. Então nós estaremos proclamando o Evangelho, fazendo discípulos e contribuindo com o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Nós trabalhando para que seja de fato pessoas levadas a Cristo. A igreja, ela é o meio que Deus usa para a propagação do Evangelho. Os anjos muito quiseram fazer isso, mas a igreja
tem esse privilégio. E eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Somos aqueles que são os responsáveis para levar a anunciação, a proclamação, a pregação do Evangelho, para que pessoas possam conhecer melhor a ação de Deus em suas vidas. Temos estratégia? Sim, mas sempre visando fazer a glória de Deus conhecida entre as nações, começando pela nossa vizinhança e indo além paredes, até os confins da terra. Então, meus amados irmãos, se nós agirmos assim, eu tenho certeza que vamos estar felizes, vamos estar alegres porque estamos servindo ao Senhor. E os resultados virão depois, porque é Ele quem dá o crescimento. Nós só temos que ter a alegria de estar pregando o Evangelho. Então, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, nessa mensagem que Deus trouxe até nós hoje, para que nós possamos crescer mais e mais e fazer com que pessoas se apresentem a Cristo com seus corações compungidos e arrependidos para a salvação. Que Deus nos abençoe. Amém?